conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos lábios. Oremos. Querido Deus e Pai, nós nos alegramos de estarmos aqui para comemorando mais um ano de existência dessa igreja. Isso significa também pensar no sustento do Senhor, na forma como o Senhor tem cuidado, tem providenciado todas as coisas. Nós queremos juntos, Senhor, enaltecer a Tua palavra, que é a voz do Senhor para a Tua igreja, para os nossos corações. É a vontade revelada, é o Teu caráter revelado de maneira perfeita nessa palavra, Senhor. Portanto, nós pedimos que, ao meditarmos, o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, e rogamos, ó Pai, que nesta noite nós venhamos aprender a confiar mais, a amar mais a Tua palavra, a compreender que ela e somente ela é o poder vivificador que todo homem precisa para viver conforme a Tua vontade. Ó Deus, anima-nos, vivifica-nos, ó Deus, nos dá maturidade, crescimento, alegria ao aprendermos do Senhor através da Tua palavra. Por favor, nos ajuda, pois nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Bem, como nós já inicialmente falamos, hoje nós queremos pensar a respeito do poder da palavra para lidar com as nossas questões do coração. E aí eu gostaria de começar imaginando uma seguinte situação. Eu gostaria que você pensasse numa mulher, deixa eu talvez dar um nome fictício, vocês têm um nome bem assim diferente, né? Joyce, tem uma Joyce aqui? Se tiver, eu vou tocar. Tem? Então bota o nome. Então tá bom. Mas é fictício, irmãos. Imagine que ela e seu marido, elas procuraram um pastor da sua igreja um dia depois de eles comemorarem o aniversário de 11 anos dos seus filhos gêmeos. E elas procuraram o seu pastor com muitas lágrimas. E ela então estava compartilhando com ele que quando ela completou 11 anos de idade, ela havia sido abusada por um dos seus parentes. E aquele homem que conhecia aquela mulher, não acreditou. Simplesmente ele não conseguiu acreditar como que aquela mulher ativa na igreja, que atuava como líderes de ministério, havia sofrido algo tão desagradável. Mas a situação daquela irmã não é uma situação fácil, porque além de enfrentar um sofrimento externo causado pela dor daquilo que aconteceu com ela também sofria internamente com as suas reações ao abuso, porque aquela mulher ela sofria
sofria com constantes temores, ela tinha medos constantes, ela tinha quadros depressivos, ela tinha ansiedade e ela tinha também muita vergonha. Ela sofria com uma culpa, com uma dor no seu coração. Eu acho que nós vamos orar mais uma vez para tentar concentrar aqui e vamos, acho que pode fazer igual Jesus disse, vamos orar e vigiar. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós sabemos que a obra é tua, o culto é para o Senhor e queremos pedir que esse momento seja um momento onde todas as barreiras ou qualquer outra coisa que venha impedir a nossa atenção, Senhor Deus, seja retirada, seja traspassada, Senhor. Nós clamamos que nós venhamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito. Clamamos também que se alguém que não tem Cristo e que necessita, ó Deus, do Senhor, nesta noite possa ser impactado pelo Evangelho de Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Então, aquela mulher, ela sofria, não simplesmente por causa das dores externas, daquilo que havia acontecido com ela, mas os resultados também, a dor interna. E o seu marido, ele já não aguentava mais ver o sofrimento da sua esposa. E a pergunta que ele trouxera para o pastor foi a seguinte: ele disse: pastor, o Senhor pode nos ajudar? E depois ele disse: pastor, Deus, Ele pode ajudar a minha esposa. E depois ele falou assim: pastor, a Bíblia oferece alguma esperança para lidar com o sofrimento da minha esposa. Queridos irmãos, certamente essa é uma questão de grande importância. Pensemos, será que a Bíblia é de fato suficientemente poderosa para lidar com questões críticas que afetam e que causam dor na nossa alma? Será que numa situação tão extrema, um problema tão doloroso, uma ferida tão aberta, exposta, tão dolorosa, ela poderia ser sarada, curada com o remédio da palavra do Senhor? Queridos irmãos, essa pergunta é tão importante, porque quando problemas dessa magnitude surgem no ambiente cristão, nós ficamos obviamente estarrecidos, porque o sofrimento ele traz comoção no nosso coração, mas não simplesmente ficamos estarrecidos. Em muitos casos nós tendemos a de fato duvidar se a igreja e se a palavra são de fato os recursos mais adequados para ajudar as pessoas que sofrem profundamente por causa de abusos, por causa de quadros de ansiedade, depressivos e outras coisas semelhantes. E diante disso, muitos lidam com essa situação através de uma abordagem do encaminhamento. Eles dizem assim: de fato essa situação é muito difícil e é preciso então que você procure ajuda. Mas espera aí, e a Bíblia? E a igreja? E o poder que reside na palavra? Será que de fato ela é suficiente? Eu creio que vocês acreditam que sim, ela é suficiente para curar os males mais profundos e as chagas mais dolorosas, as feridas mais abertas que o pecado pode causar em nossos corações. Mas acontece que existem muitos que acreditam que sim, a Bíblia é suficiente para lidar com algumas questões espirituais, com questões relacionadas à moralidade, apontar o caminho que eu devo seguir. Mas quando a questão é tratar adequadamente os problemas da alma, muitos são tentados a acreditar que é necessário algo mais. Agora, quando nós olhamos para o livro de Deus, para a Escritura como um todo, nós nos deparamos com o fato de que os autores,
eles se opuseram a essa visão deficiente da Bíblia. Ou seja, os autores da Bíblia, ao se referirem à própria palavra do Senhor, eles não se referiram a ela como algo que é, em parte, suficiente para lidar com os problemas do nosso coração. Muito pelo contrário, eles acreditaram, eles foram resolutos em afirmar que a Bíblia, ela é suficientemente poderosa, não simplesmente para salvar o que já seria demais, pois a salvação é o maior de todos os milagres que pode cometer o coração do homem, a vida de um homem, mas a Escritura também é suficientemente poderosa para santificar, para lidar com todos os males do nosso coração. E quando nós já chegamos a esse salmo, nós encontramos o exemplo do próprio rei Davi, aquele cuja vida se assemelha à nossa vida, porque a vida do rei Davi era uma vida marcada pelo sofrimento. Aquele homem era um homem sim que viveu uma vida difícil, uma vida dura, marcada por muitos e variados tipos de sofrimento. Se você acha que a sua vida é uma vida difícil, é uma vida sofrida, você só precisa parar para pensar um pouco na vida deste homem, o qual o Senhor chamou, do homem segundo o coração do Senhor. Nós olharemos para a história desse rei, desse herói de guerra, e veremos que ele foi também um grande sofredor. Ele foi alguém que sofreu com sua família. Olha, irmãos, quem dentre nós não experimenta algum tipo de sofrimento com a família? E se você acha que a sua família traz muito sofrimento na sua vida, você só precisa pensar um pouquinho no quanto Davi sofreu com seus filhos, de várias formas. Filhos que se revoltaram contra ele, tentaram contra a sua própria vida, filhos que tentaram tirar a vida do outro, filhos que tramaram mal. Quando Davi sofreu através dos seus relacionamentos interpessoais, quanto ele sofreu por causa dos seus inimigos, e quanto ele sofreu também por causa dos seus próprios pecados. Queridos irmãos, semelhantemente a mim e a você, ele também era alguém que sofria e que tinha também ao seu dispor os mais variados conselhos humanos. Mas a pergunta é: o que Davi procurava quando a sua alma estava batida? Vocês lembram o Salmo 42? Por que está abatido a minha alma? A palavra abatida é literalmente, originalmente derretida. Davi foi alguém que teve a sua alma abatida. E o que Davi buscou nos momentos de dificuldade da sua alma? É importante notarmos desse salmo. E não apenas para ele, poderíamos olhar de maneira geral para o diário dele, esses salmos, que Davi, ele recorria de maneira desesperada para a palavra do Senhor. E por que ele fazia isso? Porque ele confiava que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é extremamente poderosa para lidar com os problemas mais extremos da alma do ser humano. E nós vemos isso neste salmo. Esse salmo é o salmo que fala de uma forma geral da revelação de Deus e de maneira resumida, dos versículos 1 ao versículo 6, nós encontramos que Davi, ele descreve Deus sendo revelado por meio da criação, mas não apenas por meio da coisa criada. Deus também é revelado por meio da sua palavra. E quando Davi, ele se refere à palavra do Senhor, dos versículos, ou do verso 7 ao verso 9, ele nos mostra, ou pelo menos ele carrega em suas palavras um testemunho poderoso do poder e da suficiência das Escrituras. O que nós encontramos é que Davi, ele revela o poder da palavra de Deus para lidar com as questões do nosso coração. E ele faz isso
expondo basicamente 6 atributos da palavra do Senhor. E não apenas isso, ele nos mostra os efeitos, os impactos que a palavra do Senhor produz no coração do homem. E a partir daqui então que nós veremos por que a palavra é poderosa para lidar com as faltas e os males do nosso coração. Em primeiro lugar, nós veremos no verso 7